Olá, hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Luísa Raize Meneghel. Ela é médica dermatologista e nós vamos falar dos principais problemas da pele, já que nós estamos no verão e é uma das épocas que mais problemas as pessoas têm de pele, né, doutora? A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Ela representa 20% da nossa massa corporal, é Do nosso isso? peso corporal, exatamente. E qual o principal problema que nós temos na pele que são provocados pelos hábitos de vida que nós temos? Tá. Então assim, a gente tá no verão, onde realmente, eu estava até comentando com você que o sol, dentre de todos os hábitos de estilo de vida que a gente tem, ele é o maior agressor e causador de danos na pele. Tanto que a gente nem chama de envelhecimento externo, a gente chama de fotoenvelhecimento, de tal qual o sol é importante nesse processo de envelhecimento. Eu costumo falar que o sol está para a pele tal qual, de malefício, tal qual o cigarro, por exemplo, está para o pulmão, em termos de causador de malefícios para aquele órgão. Então, assim, no sol, agora, nessa época do ano, realmente os problemas e acometimentos de pele podem se exacerbar. Temos doenças tanto que são causadas pelo sol, como o sol é um gatilho. Então, assim, a doença está aquiescente, ela está dormindo, vamos dizer, e quando o sol aparece, quando você aparece no sol, ela piora ou exacerba, né? Ou até vem a aparecer. Tá, antes da gente falar das doenças em si, é importante a questão do uso do protetor solar diariamente, independente do período do ano? Independente do período do ano. Então, assim, o que acontece? O protetor solar é a nossa maior arma para evitar essas pioras da doença ou até as causas da doença. É a nossa arma, é o nosso tratamento. Então, assim, para a grande maioria da população, a gente sim prescreve o protetor solar como um hábito diário. Por quê? Porque o protetor solar, ele além de proteger contra os danos do sol, ele também, o sol ele é dividido em várias, o sol ele é dividido em várias camadas. Então vamos dizer assim, a gente vai proteger contra a proteção UVA, UVB, UVC, e mesmo a luz aqui do computador ou a luz de uma lâmpada branca mesmo, de LED, ela equivale a 1/100º de uma luz do sol, por exemplo, que ela emite uma luz que chama luz visível. E essa luz visível, ela é bem menos importante que o sol. 1 hora de sol equivale a 100 horas dessa luz, então é 1/100º menos importante, mas ela também é responsável por manchas e por o envelhecimento precoce da pele. Então, para quem quer não ter para quem quer não ter manchas e não quer envelhecer precocemente, o uso do protetor solar é a melhor entidade que existe, eu acho. Então, nós que trabalhamos numa sala, na frente do computador, nós temos que estar passando protetor solar. Mais ou menos umas 10 horas de exposição ao sol com essas telas de computador, telas de celular inclusive, a gente vai acabando fazendo um fotodano menor que com certeza que a luz do sol, mas que também faz com que eu indique o protetor solar mesmo quando a pessoa fica dentro de uma sala ou não se expõe tanto ao sol como uma pessoa que se expõe. E a questão do fator? O fator é uma coisa bem interessante porque assim, eu costumo falar que até o FPS abaixo do 30 eu acho ruim. Eu acho que até o FPS 30, quando a gente fala em FPS, a gente está falando de uma luz que chama UVB. Então essa luz que a gente chama UVB, ela vai proteger o FPS que vai protegê-la. E o UVB é responsável pelo sol agudo. Então, por exemplo, quando você vai para a praia com seus filhos tomar sol e você não quer que eles fiquem nem vermelhos e nem descamando, você vai usar um protetor com bom FPS. Qualquer protetor que tenha um FPS maior que 30, a partir dos 30 a diferença se torna muito pequena. Então, do 30 até o 30, por exemplo, ele vai ter um fator de proteção UVB mais ou menos de 98%. Acima do 30, ele vai variar centésimos, 98,8, 98,9, então ele vai ficar muito pouca diferença. Então assim, se você simplesmente só quer proteger do FPS, um protetor 30 já é suficiente, nem menos, nem mais. E qual a duração para renovação? De quantas em quantas horas a gente tem que renovar o fator? O ideal, o protetor, ele é uma substância que ele fica sobre a pele. Então assim, no suor, na imersão da água,
por mais que ele escreva que tem resistência à água, ele acaba saindo, porque ele não penetra, ele não é absorvido pela nossa pele. Então não existe essa história de você absorver o protetor. O protetor ele tem que grudar na pele e ele fica na superfície. Então ele dura sem você fazer muito exercício, muito suar, ele dura mais ou menos umas 3 horas. Mas toda vez que você entra na água, que você acaba suando muito, o ideal seria reaplicar, porque é como se fosse uma camada na superfície que você acaba perdendo. Tá certo. E o papel da água, da ingestão de líquido para a saúde da pele? Tá, a água, a saúde, a pele, além do 20% lá do peso corporal ser de pele, a água, 50% da pele, ela é formada de água. Então, a gente precisa hidratar, é como se fossem bexiguinhas vazias, a gente precisa hidratar a pele. E hidratar a pele, ela significa ingestão de água. Então, assim, a água... E o ideal da água, assim, só como médica falando, o ideal da ingestão de água não é você simplesmente... Todo mundo fala, tomar 1 a 2 litros de água por dia. Não é só isso que é importante, não. O ideal é você tomar água com frequência. Então, assim, em vez de tomar 1 litro de uma vez só, o ideal é mais ou menos uns 300 ml, que dá um copo de requeijão por hora. Então, melhor do que você tomar a ingestão correta é você fracionar ela ao longo do dia. Então, aquela ideia do copinho de água ali, ou uma garrafinha de água, é o ideal mesmo, do que você tomar de uma vez. Porque tomar de uma vez acaba que você excretando essa água muito mais fácil e acaba que não fazendo o efeito benéfico de realmente ir para os órgãos e hidratar mesmo. Então, a fracionamento é o ideal. Tá certo. Doutora, eu queria falar de algumas doenças que são comuns, né, e que queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o melasma, que as mulheres são muito vítimas desse problema, né? Que são aquelas manchas de cor de café, né? Mesmo marrom, principalmente após a gestação, não é isso? Isso, exatamente. Ó, o melasma, eu tenho uma fotinha aqui para explicar bem isso. Então, o melasma, ele pode ocorrer tanto na parte da fronte, quanto na parte do malar, quanto na parte superior da boca, quanto na parte inferior da boca. Então, ele tem alguns lugares que eles têm mais predisposição. Ele pode aparecer no rosto inteiro, mas ele tem mais essa predisposição por esses lugares que eu falei. E ele tem três causas, três causas para acontecer. Eles têm que ter essa união das 3 causas. Então, eu falo que a primeira causa é a genética. Então, a genética é assim, você tem gente que tem predisposição para ter melasma. Então, assim, quem que tem mais predisposição? Aquelas pessoas com miscigenação de raças. Então, aquela pessoa que o pai é branquinho, a mãe é um pouco mais morena, ou vice-versa. É mais descrito em pessoas descendentes da região mediterrânea, sul da Europa, então sul da França, sul de Portugal, então, assim, saber da descendente às vezes é importante. Então, a genética é o primeiro fator. Então, ou você tem predisposição ou você não tem. Aí você tem alguns gatilhos que são as outras 2 causas. As outras 2 causas é o genética, então a primeira causa é genética, a segunda causa é hormonal. Então, assim, hormônio piora melasma, hormônio é um gatilho para melasma. Então, gravidez, ingestão de anticoncepcional, ingestão de hormônio, reposição hormonal, tudo isso são gatilhos para o aparecimento de melasma. E como terceiro componente é o sol. Então, nada disso ocorreria sem a exposição ao sol. Então, a exposição ao sol é a coisa que eu mais consigo evitar aqui no consultório quando venho no tratamento. Eu falo, tirar o sol, que aí você vai conseguir parar de produzir as enzimas que são responsáveis pela produção do melasma. Eu falo assim que o melasma ele pode existir em vários lugares do corpo. Aquela linha negra que quando você fica grávida você pode aparecer, ela é uma manifestação de melasma. O que acontece é que a gente não tem tanto aquela linha ao longo porque não toma sol naquela região. E no rosto, né? Como é que faz? Qual é o tratamento de uma pessoa que tem melasma? Mesmo ela parar de evitar o sol, mas aí qual é o tratamento? Aí, nesse caso, a gente estava falando de protetor, e aí eu não me adentrei no protetor por causa disso. Aí você pergunta, por que tem tantos protetores 50, 100, 70, 80? Por causa disso, porque
aquilo que eu falei de proteção UVB e FPS é aquele sol agudo. Quando a gente já pensa numa pessoa que quer proteger contra o sol crônico, ela tem que proteger mais de uma luz que chama UVA. Essa luz UVA ela é responsável pelo sol crônico e ela sim é responsável pelas manchas e rugas. E ela é medida não através daquele FPS que eu contei, é medida através de um negócio chamado PPD. Então, é mais ou menos proporcional, quanto maior o FPS, maior o PPD. Então, aquela pessoa que tem melasma, por exemplo, eu já indico um protetor um pouquinho mais alto, porque qualquer porcentagem de proteção que ela tiver a mais, ela vai melhorar o melasma dela. Então, mas é só melhorar? Como é que a gente faz para eliminar? Sim, né? não, aí tá. Assim, como melasma é uma doença crônica, melasma a gente não tem um tratamento definitivo, porque tudo que a gente chama de tratamento definitivo é o seguinte: você trata e nunca mais tem que cuidar daquilo que aquilo lá tratou, né? É como a medicina vê a cura. Então não existe cura para melasma, o que existe é controle. Como que a gente controla o melasma? A gente controla o melasma com algumas coisas. Então a gente controla o melasma tirando o sol, então, ou seja, eu vou tratar o melasma? Eu vou zerar o melasma? Posso até zerar. Mas se eu voltar a expor o sol, eu vou voltar a aparecer o melasma. Então, assim, a proteção é sine qua non, a gente precisa proteger do sol. Então, a proteção solar, ela é importante, mas como que a gente trata? A primeira coisa é assim, se você for pegar um livro-texto, você vai falar assim, qual que é o primeiro tratamento para melasma? O primeiro tratamento para melasma é cremes. Então, a gente tem cremes, a gente chama de fórmula de Kligman, são tratamentos à base de ácido retinóico, hidroquinona e um pouquinho de corticoide, que a gente usa noturno, acompanhado do protetor solar diurno, de dia o protetor solar e à noite alguns ácidos, né, que são esses que eu falei, pra gente clarear o melasma. Isso é um primeiro ponto. E esses melasmas epidérmicos, que eu falo que são aqueles melasmas na superfície, eles resolvem muito bem com esse tratamento. Quando o melasma é um pouquinho mais profundo, ou dérmico, que é um pouquinho mais na profundidade, ou misto, tem em cima e embaixo, aí talvez a gente tenha que associar técnicas de consultório. Existem alguns tipos de laser que são específicos para tratamento disso, ou existem alguns peelings também que são específicos para tratamento de melasma. E a gente tem e consegue bons resultados, principalmente se tiver esse segmento certinho de tratamento. Mas sempre lembrando o que eu falo, não dá para tratar melasma e continuar expondo ao sol. Certo. Mas o resultado ele não demora a aparecer, né? Quando se siga as orientações médicas. Sim, e até 30 dias a gente consegue, a gente quer ver resultado em 30 dias. Se a gente não conseguir, a gente já parte para um próximo tratamento um pouquinho mais agressivo, né? Que bom, né? Boa notícia. E psoríase? O que é psoríase? Psoríase entra nas doenças que a gente costuma chamar de doenças autoimunes. Então é o corpo atacando o próprio corpo. O que é isso? Então são células de defesa que seriam para atacar algo que está errado no nosso corpo, que ele simplesmente erra e ataca as células da pele, as células dos queratinócitos. E acaba produzindo aquelas lesões a gente chama de queratolite, que são aquelas lesões ásperas em regiões que têm maior predisposição, como cotovelo, joelhos, né, regiões de dobras, mas pode acometer o corpo inteiro. É uma doença autoimune e é uma doença geneticamente de predisposição genética, então você também nasce com a predisposição para nascer, para ter. E você estava comentando comigo sobre a parte do psicológico, do estresse envolvendo a psoríase. O que é descrito é que, assim, no estresse, num evento mais importante que você tenha que causa estresse, você pode ser um gatilho para a psoríase vir, mas provavelmente você já tinha genética, predisposição e você já ia manifestar em algum momento da vida. E o tratamento é tópico? O tratamento da psoríase, ele envolve... A psoríase, a gente envolve um tratamento assim, que eu falo que é uma escadinha. Então, existe uma medida que a gente consegue fazer no consultório que chama PASE, que a gente consegue definir o quanto de psoríase você tem, baseado no quanto de vermelho que é essa lesão, o quanto que de escama e o quanto de acometimento tem no seu corpo. Se é pouca porcentagem do corpo acometido ou bastante porcentagem do corpo acometido. Se for pouco, né, o PASE que a gente fala, que é essa medida pequena, a gente pode começar só com um tópico.
Então só com procedimentos top, só com cremezinhos, com cremes a gente consegue melhorar e resolver a doença dessas pessoas com fase mais menor. Agora, quando a lesão é um pouco mais extensa, a gente tem bastante medicamentos que a gente chama, desde corticoides até algumas medicações que chamam imunomoduladores, que a gente vai controlar essa doença autoimune. Diminuir a parte da imunidade que está causando, explicar para o corpo que colocar de volta num equilíbrio, né? Que ele está exagerado, a imunidade está, como é uma doença autoimune, a imunidade está exagerada, a gente vai regular essa imunidade para conseguir. Então, assim, existem desde tratamentos tópicos bem simples até tratamentos que envolvem até injetáveis, né? Injeções intramusculares mensais de imunomoduladores, como eu te falei. Doutora, a área dermatológica é uma das áreas que mais tem situações que podem provocar algum tipo de rejeição das pessoas perante a sociedade, né? Estou falando agora nós vamos falar do vitiligo, né? Uma outra doença que acaba constrangendo as pessoas, e depois eu queria falar sobre a acne, já que a sua área é muito abrangente, a gente não consegue falar sobre tudo. O que provoca o vitiligo? O vitiligo também é uma doença autoimune. Em vez de atacar os queratinócitos, são células da pele, eles vão atacar o melanócito, que é a célula que dá cor à pele. Então, assim, a gente ainda não sabe exatamente tudo que está envolvido nessa perda, por isso que a gente ainda não sabe, inclusive, a cura também desse acometimento. Mas a gente sabe que por algum motivo o corpo ataca essas células de melanócitos e deixam elas quiescentes, deixam elas dormindo e elas acabam que não manifestando a cor em algumas regiões do corpo. Elas também têm mais predisposição por áreas em volta dos olhos, em região de extremidades, né, mãos e pés, e região genital. Então, assim, eles têm mais regiões periorificiais e de extremidades, que a gente costuma falar. E o tratamento é como? O tratamento também, ele depende muito do grau de acometimento, da quantidade de região acometida. Então ele vai também desde os tópicos de passar até os via orais também, que a gente pode estar usando, de tomar. Até injeções também que a gente pode acabar dando mensalmente, como a psoríase, que nem eu falei. Mas o que acontece? O vitiligo, além de tudo, mesmo depois, porque a doença tem duas fases. Tem a fase que está aparecendo o vitiligo, que o vitiligo está, vamos dizer, aumentando, que a gente tem que controlar ele para ele parar de aumentar, e a fase que ele está estabilizado. Às vezes uma pessoa chega aqui no consultório que tem a vitiligo há 10 anos e ainda está com a cor clarinha, ainda não está tratado. Aí a gente chama o vitiligo que ele não está estabilizado, vamos dizer assim. E aí, com a lesão estabilizada, a gente pode alçar a mão de alguns tratamentos simplesmente para devolver a cor naquela região. Então aí pode ser desde transplantes de pele até do próprio corpo, ou até de outras peles, de outras regiões ali naquela região, para voltar a cor, não simplesmente para tratar a doença, mas sim para tratar a estética que tanto incomoda as pessoas. Essas doenças autoimunes, elas não têm uma hereditariedade, né? Já que é o organismo que... Não são caracteristicamente genéticas, não passam de pai para filho, elas são... E agora eu queria falar uma que incomoda muito, principalmente os jovens, né, que é a questão da acne. Né? O que provoca a acne? Hoje em dia a gente tem visto também, a gente fala que a acne é uma doença caracteristicamente de jovem, né? Dos 12 aos 22 anos, mais ou menos, ali, dos 12 aos 25, que é a característica da fase que é onde o ápice hormonal ocorre e é onde aparece. Mesmo quem tem quase 90% da população nessa fase de juvenil, da puberdade, vai apresentar algum grau de acne. A acne pode vir desde o grau 1, que é só cravinho, até o grau 6, que é um abscesso, que é uma acne um pouquinho mais, que é bem mais grave. Mas em quase todas as pessoas vai ter algum grau desses acometimentos, nem que seja só cravos. É a principal causa de consulta médica da idade da puberdade. Mas hoje,
assim, para falar de uma coisa atual, é que a gente tem visto muito a acne, a gente chama de acne da mulher adulta, que é a acne depois dos 25 anos, depois da... E ela tem a ver com essas alterações hormonais, com esses com o uso de implantes hormonais. Então, assim, tem alguns fatores que está determinando a acne postergar a fase juvenil, que é o mais comum que a gente via antigamente. Nós estávamos conversando antes da gente começar a gravar, né? Você me falou qual é o principal problema de pele que o homem possui. É assim, o homem, assim, fora o melasma, que dessas doenças que a gente falou, ela tem realmente uma predisposição por conta do hormônio feminino. Todas as outras podem acometer homens e mulheres em igual escala, né? Sim. Então, sem vitiligo, psoríase aí pode acometer. Eu tinha falado da dermatite seborreica para você, que é um acometimento parecido. É a caspa, na verdade, quando ela somente é localizada no couro cabeludo, mas ela pode se espalhar na região da barba, na região da sobrancelha, que é um aspecto que deixa a pele parecendo ressecada, mas na verdade ela está bem desidratada e com uma pelinha morta ali que ela precisa se renovar, né? Então, assim, ela tem a ver com o sebo, né? Que é a hiperprodução do sebo ali na região, às vezes ou não associado com um pouquinho de lesão fúngica, que aí pode piorar a lesão. Mas, pensando também aqui depois de falar com você, a causa mais comum de procura no consultório médico de homem hoje ainda é a queda de cabelo, a alopecia androgenética, né? Então, assim, a queda de cabelo onde o homem tem aquelas entradas, né, que é o M, ou aquela lesão aqui na região occipital, que é essa região aqui de trás. Então, assim, o homem ainda procura e ainda a gente, até assim, tal qual o melasma tá para a mulher, eu acho que a queda de cabelo tá para o homem, né, em termos de preocupação. E tem como prevenir? A gente consegue hoje com os nossos aparatos diagnósticos, a gente consegue enxergar porque assim, a alopecia androgenética masculina, que é a queda de cabelo mais conhecida, né, que todo mundo sabe, né, todo vô, todo pai já teve, que é quando a gente vai perdendo a careca, né? E aí o que acontece? Tem tanto a feminina quanto a masculina, mas a masculina é bem mais comum. E aí o que acontece? Na alopecia androgenética, antes do cabelo cair, ele afina. Então eu falo que o cabelo deixa de ser cabelo grosso para ser um pelo, para ser uma penugem. Esse processo ele tem muito a ver com a testosterona, um subproduto da testosterona que é o 5-HT, que vai diminuir, que vai miniaturizar o fio. Então vai deixar o cabelo ser grosso para o seu cabelo ser fino. Esse afinamento do fio, às vezes a pessoa nem percebe que está caindo, ela percebe só que está raleando. Ela percebe, alguém fala que está dando para ver o couro cabeludo, né, a parte branquinha do couro cabeludo, só que ela não sente cair. Ela fala que não cai no travesseiro, ela fala que não cai no banho, mas é porque não está caindo mesmo. Antes dele cair, ele só está afinando. Nessa hora, a gente entrando com tratamento via oral, com uma medicação tanto de passar quanto de tomar, a gente consegue fazer com que o cabelo engrosse novamente e enquanto estiver fazendo uso do tratamento, você não fica careca. O tratamento... Que tipo de... Como é que chama esse medicamento? De cabelo, de passar? Assim, a gente trabalha com três... principalmente o via oral, que é a finasterida, que é o inibidor de 5-HT, que vai inibir a testosterona, que é o via oral. E tópico, a gente usa bastante o minoxidil. O minoxidil, ele vai aumentar o número de fios. Ele vai fazer uma vasodilatação. O que é isso? Ele vai aumentar o vaso ali da região, vai aumentar a nutrição. Então o minoxidil, ele vai aumentar a vasodilatação e vai aumentar a nutrição do fio, fazendo com que funcione como um adubo. Então, aumente o número de fios. Então, o minoxidil aumenta o número de fios e a finasterida engrossa aquele fio que já está lá. Então, nesse conjunto de coisas, a gente já consegue melhorar a alopecia androgenética. Normalmente, se tem alguma seborreia associada, alguma caspinha, a gente associa com shampoo. O shampoo, pura e simplesmente, é para limpar o couro cabeludo para agir melhor essas substâncias. Certo.
Doutora Luísa, e vamos falar de uma doença que é muito séria, que é sobre o câncer de pele, né? 30%, né, dos casos de câncer são câncer de pele, né? O maior causador de câncer no nosso organismo é o de pele. Então a gente tem que, assim, para ser muito sucinta, eu vou falar, são três básicos, três tipos de câncer de pele que são mais importantes. Tem um que tem um nome mais, os três têm nomes difíceis, né? São o carcinoma basocelular, que o carcinoma basocelular é aquele câncer que ele parece uma espinha que não cicatriza nunca. Então, assim, aquela coisa da pessoa, assim, às vezes o marido que não se importa, sangra um pouquinho, aquela pintinha, aquela espinha que sangra, que cutuca e não sai, aquilo lá tem que se preocupar, porque tudo que não é câncer, normalmente ele há de cicatrizar. Se ele não está cicatrizando, se está ali há 3 meses, 4 meses, 5 meses, tem que dar uma olhada. Certo. Então, esse é o principal, o tratamento é simplesmente uma retirada, né? Então a gente tira, mas a gente evita, porque ele não vai sarar, ele vai se expandir, ele tem mais uma agressividade que a gente chama de local. Então, se ele estiver perto do olho, ele pode acometer até o olho, se estiver perto do nariz, pode acometer o nariz. Então, a gente tem que retirar o quanto antes para evitar deformidades. Certo. Então, esse é o primeiro câncer. O outro câncer chama carcinoma espinocelular, que é um que parece um corno, uma casquinha, aquela casquinha que não cicatriza. Você tira a casquinha volta, você tira a casquinha volta. Esse é um câncer um pouquinho mais perigoso, ele pode sim dar metástase, ele pode espalhar, ele pode ir para o pulmão, ele pode ir para o osso, Então a gente tem que realmente ficar atento nele, e também a retirada cirúrgica é o tratamento dele. E o terceiro tipo, que para mim é o mais importante, é o que faz com que eu peça para todo paciente ter um hábito de vir ao médico, de dar uma olhada, porque ele é o mais silencioso, que é a pinta. A pinta, ela pode ser um melanoma. O melanoma é o câncer de pele mais perigoso que tem na nossa área. Ele é o câncer de pele mais silencioso. Ele é muito difícil a olho nu da maioria das pessoas verem que é um problema, porque realmente é uma pinta. Ela é uma pinta que a gente normalmente ensina para as pessoas assim, tem uma regrinha que a gente chama de A, B, C e D. Então, que assim, a gente tem que sempre estar de olho nas nossas pintas, olhar elas com delicadeza, pedir para os maridos, os filhos, olharem as costas da gente, para ver se a pinta, como são as pintas. Se elas tiverem algum grau de assimetria, elas serem diferentes de um lado ou do outro, elas são suspeitas. Não que elas sejam, mas elas têm que ser avaliadas. As bordas, o B de bordas, se as bordas forem irregulares, elas também têm que ser vistas, porque elas podem ser alguma coisa. Cores, se ela for só marronzinha, tudo bem, marronzinha clara. Se ela for marronzinha clara, com marronzinho escuro, com esbranquiçado, com vermelho, se tiver mais de uma cor, ela já é uma pinta suspeita, ela tem que ser avaliada. E se ela tiver um diâmetro maior que meio centímetro, ela também precisa ser avaliada. E se qualquer uma dessas pintas que você tem, de repente mudar de formato, mudar de textura, mudar de qualidade, ela está diferente, ela precisa ser avaliada. E ela cresce? Ela cresce. Normalmente, o melanoma ela é uma lesão nova, uma lesão que aparece, mas ela pode aparecer de uma pinta que parece benigna, ela deveria sempre ter sido, mas ela provavelmente, quando ela começa a mudar de estrutura, mudar de característica, ela provavelmente já era, mas aí é a hora que a gente consegue avaliar para tirar. Na consulta com o dermatologista, a gente consegue ver essas pintas que nem estão tão alteradas a olho nu, com o auxílio do dermatoscópio, que a gente consegue aumentar 10 vezes o tamanho da lesão, então a gente consegue ver ela mais por dentro, mais para saber realmente se ela é uma pinta que deve ou não ser retirada. Terminando, assim, colocando tudo num pacote só, é o que eu sempre falo. Eu falo que às vezes vem aqui no consultório com motivo estético, com uma queda de cabelo, com uma acne, tudo. E assim, o dermatologista, ele assim, parece simples, mas assim, é uma especialidade que a gente consegue, tirando a roupa, colocando um jaleco, a gente consegue examinar o corpo inteiro, a gente consegue saber exatamente quais são os problemas de pele, a gente consegue evoluir essas doenças, tratar essas doenças. Por isso que eu sempre falo, a consulta com o dermatologista é de rotina que eu digo uma vez por ano,
né, pelo menos uma vez, para você ter um feedback de tudo que você já teve, né, da gente ver, dar uma olhada em todas as pintas, dar uma olhada em todas as lesões, saber o que é grave, o que não é grave, o que precisa ser tratado, o que não precisa, para ter um acompanhamento se não tiver nada de grave a cada um ano. Se tiver alguma coisa a gente vê antes, mas assim, ter esse hábito, igual a gente tem o hábito de saúde, de ir no ginecologista, que nem você falou, de consultar um médico, quando a gente é criança, no pediatra, a gente deveria, e é prudente a gente ter esse hábito, principalmente se você tem a pele clara, se você tem muita pinta, se você tem pintas que não, se você tem machucadinhos que não cicatrizam. O pai, o avô, que é um pouquinho mais velho, que tem a pele mais machucadinha, tem que dar uma olhada. Tem coisas que são extremamente inócuas, que você realmente pode conviver com elas, e tem coisas que parecem inócuas e são extremamente graves. Pode dar consequências muito, muito graves. O melanoma é uma das principais causas de morte no Brasil por conta de câncer, e ela, assim, muitas das vezes a gente pode pegar, às vezes, até a metástase. A gente deve pegar o diagnóstico precoce, para não pegar esse diagnóstico tardio, onde a pessoa já está com metástase cerebral, por exemplo, e aí a gente vai ver que era uma pinta inócua, que a gente poderia ter retirado esse exado antes e evitado toda essa dor de cabeça, essa má conduta aí, que a gente chega numa fase que a gente já não tem mais o que fazer. Então, assim, é muito, muito importante a gente ter esse hábito de cuidar da pele. É o maior órgão do nosso corpo. A gente tem a mão, o dermatologista, ele tem a capacidade de saber aonde que vai ser importante ou não importante tratar, e é por isso que a gente pede para vir a cada uma vez por ano. Obrigada.